Uma das coisas que mais me perguntam é: como que você aprendeu a falar japonês? E quando eu respondo que foi sozinho, eu tenho que ouvir esse tipo de pergunta. Ah, mas você nasceu aqui então, né? Ah, então você estudou aqui, não foi? Ah, lógico, você já falava no Brasil, seus pais são japoneses, né? E não, nenhuma dessas coisas são verdades. Eu aprendi do zero, tudo sozinho. Sim, do zero e sozinho. Eu não fui pra escola, eu não tive acompanhamento de professor e nem algo do tipo. Quando eu tava no Brasil, eu fiz uma aula por semana durante um mês. 4 aulas, meia horinha cada aula, não aprendi nada. A única coisa que eu acabei aprendendo nesse curso no Brasil era qual livro usar para quando eu chegasse aqui. E o livro é esse que eu vou colocar na tela. Na época, esse livro se chamava Shin Nihongo no Kiso, e hoje ele é o mesmo livro do Minna no Nihongo. Ele tem em versão em português e ele é muito mais fácil de aprender do que qualquer outro livro. Não é à toa que a maioria das escolas de intercâmbio hoje usam esse livro. E por que eu usei esses livros e não simplesmente comecei a conversar com as pessoas, ou sei lá, me virei para aprender igual as pessoas fazem para aprender inglês, ou seja lá o que for? Porque a gramática da língua japonesa ela é totalmente ao contrário da do português. É quase impossível você aprender só conversando. Eu mesmo conheço várias pessoas que dizem que aprenderam só conversando e vivendo aqui, que vivem aqui, sei lá, décadas, mas elas falam tudo errado. E o japonês, ele é tão educado que ele não vai te corrigir. E qual que é o problema disso? A maioria das vezes você não sabe se essa pessoa tá fazendo uma afirmativa, uma negativa ou uma pergunta. E aí a pessoa responde assim: é isso mesmo. E você nem sabe se ela afirmou, negou ou fez uma pergunta. Então você ter a noção da gramática básica, pelo menos, é o alicerce de tudo. Sem isso, para você aprender essa língua é muito complicado. E não, japonês não é difícil. Para de ficar vendo esses memes que tem 3 letras, kanji e blá blá blá. Isso é só desculpa para não aprender as coisas. Se você estudar de pouco em pouco, não importa, uma hora você vai aprender. Eu mesmo pegava esses livros que eu falei e fazia uma aula por dia, que fosse. E eu trabalhava 15 horas por dia, 6 vezes na semana. Você sabe o que é trabalhar 15 horas por dia, 6 vezes na semana e ainda estudar todos os dias? E depois tem gente que fala que não tem tempo. Pular esse processo de aprender a gramática básica é a pior coisa que você pode fazer para aprender essa língua japonesa. Não é igual ao inglês, não é igual ao espanhol. Você vai precisar saber como se monta uma frase. Existem padrões na língua japonesa. E você sabendo esses padrões, tudo vai ficar muito mais fácil na hora de você aprender. Mais uma coisa que eu fazia era deixar a televisão ligada 24 horas. Basicamente 24 horas por dia. É simplesmente igual como se você fosse um bebê. Um bebê simplesmente nasce e quando ele tem 2 anos ele já tá falando melhor que você. Isso é porque o seu cérebro, ouvindo todos os dias a mesma coisa, começa a se adaptar. Eu sei que simplesmente ficar ouvindo o que você não tá entendendo pode ser um pouco frustrante, mas é a melhor forma se você ainda estiver estudando, porque tudo que você não entende, que você está ouvindo hoje, amanhã talvez você veja num livro. E foi a mesma fórmula que eu usei para aprender coreano também. Eu não uso hoje, então não falo mais tanto, mas na época eu deixava ligado as coisas em coreano o dia inteiro em casa. Coisas como nomear as coisas de casa, como a mesa, colher, coisas do dia a dia, deixar o computador em japonês, o celular em japonês. Todos esses pequenos detalhes me ajudavam, me forçavam a ter que entender o que estava escrito todos os dias. Porque é simples, se você não sabe falar nem o que você usa no seu dia a dia, como que você quer ficar fluente? Impossível, né? E não pense que foi fácil, foi extremamente difícil e estressante no começo, porque eu não conseguia mexer no computador, eu não conseguia mexer no celular, era estressante, mas mesmo assim eu forçava e deixava as coisas em japonês. Isso acho que não é nem só para o japonês, qualquer língua, qualquer coisa que você estiver fazendo, você precisa forçar a estar sempre num ambiente no qual você vai aprender mais. Não adianta, repetição inteligente é a chave para a perfeição. E mesmo explicando essas coisas, muitas vezes me falam assim: Ah, mas você é inteligente. Ah, mas você tem tempo. Ah, mas você é esforçado. Tá, eu sou esforçado, eu vou atrás das coisas que eu quero. Mas na realidade só tem 2 coisas que eu tenho e essas pessoas não têm. E elas são
prioridades e falta de vergonha. Na época que eu cheguei no Japão, minha prioridade não era falar japonês para arranjar um trabalho melhor. Mesmo trabalhando das 5 da manhã às 9 da noite todo dia, isso me deixava louco. Muito menos tirar algum certificado como Nihongo no Ryokushiken nível 1, por exemplo. A minha maior prioridade era conversar com as pessoas. Eu vim sozinho pra cá e eu queria ter amigos, eu queria entender como eles pensavam, eu queria conversar com eles. Era simplesmente isso, eu queria conversar com as pessoas. E para isso, eu precisava estudar, porque eu não queria falar errado, eu não queria não entender o que eles estavam falando. E depois, com o tempo, eu fui criando metas mais complicadas e complexas, como tirar o nível 1 do Nihongo no Ryokushiken, trabalhar em trabalhos onde eu precisaria ler contratos e coisas mais difíceis assim. E eu também não tinha tempo, porque eu trabalhava muito, mas mesmo assim eu dava um jeito de estudar, seja no intervalo, seja quando eu voltasse para casa ou na minha folga. Então, se você quer aprender alguma coisa, independente se é a língua japonesa ou não, você precisa ter prioridades. Assistir Netflix e ficar no celular vendo Instagram não é prioridade. E aí depois você ainda vai me falar que não tem tempo, né? Se você deixa essas coisas como prioridade na sua vida, depois não vem falar que não tem tempo para estudar. E a outra é a falta de vergonha. Eu não tinha vergonha de errar. Eu simplesmente andava com um dicionário desse tamanho da Aurélio debaixo dos braços e ficava carregando ele daqui pra cá e de lá pra cá. Ia pros lugares com esse dicionário, abria na frente das pessoas e procurava as palavras que eu não sabia pra conversar com as pessoas. Eu não tava nem aí. Eu queria conversar e entender o que falavam. Somente isso. E hoje, o pessoal tem um smartphone desse tamanhinho que pode ter milhões de dicionários e mesmo assim tem vergonha de perguntar alguma coisa, porque não vai conseguir falar direito. E quando me falam isso, eu tenho medo de errar. Mas é difícil. Eu simplesmente penso, você é famoso? Se você errar alguma coisa, amanhã vai sair em todas as mídias que você errou uma frase em japonês. Você vai perder trabalhos por ter errado alguma palavra, alguma frase. Você é tão importante assim na vida de todo mundo que se você errar uma coisa, tua vida vai acabar? Se você não é, para de frescura. E por último, senão o vídeo vai ficar muito longo, tem muito mais coisa que eu queria falar, mas eu não vou deixar o vídeo ficar enorme. Para quem já entende, lê um pouco de japonês e tem aquelas questões que nem japonês entende, tem essa série de livros aqui, que se chama Nihonjin no Shiranai Nihongo. São mais ou menos 4 livros e eles são muito bons, porque tudo que o japonês não vai conseguir explicar para você, nesse livro vai estar escrito. E tem até um dorama desses livros, para quem quiser, procura na internet, eu acho que você vai achar. É muito bom se você já está estudando japonês. Você vai conseguir entender coisas que ninguém entende. Qualquer coisa eu vou deixar o link embaixo para você ver esses livros aí. E tem muito mais coisas que eu gostaria de falar, como por exemplo, como você realmente falar fluente ou chegar num nível alto de japonês. Porque você ter o nível 1 do Nihongo no Ryokushiken não tem nada a ver que você é fluente. Eu conheço um monte de gente que tem e fala tudo errado e não consegue ler um livro, por exemplo. Se você quiser algum vídeo mais complexo, com mais informações, deixa no comentário que eu faço. E eu pretendo trazer uma amiga minha que ela é professora de japonês nessas escolas de intercambistas. E como ela já é professora há anos, ela pode passar várias informações legais para vocês que estão aí. Se vocês quiserem, também deixa no comentário. Bom, por hoje é só. Falou e mata né!